Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Essa maravilhosa quarta-feira que se inicia hoje, dia 1º de dezembro de 2021. Estamos no último dia do mês, né, meus irmãos? Agradeço a Deus por mais um dia, por mais uma quarta-feira aqui presente com cada um de vocês. Agradeço a Deus a vida de cada irmão que está comigo desde o começo, me dando uma força no meu canal. Cada nova pessoa que se inscreve, que conhece o meu canal, através das recomendações desse algoritmo incrível que é o YouTube, né? Agradeço também muito ao YouTube por essa mudança de vida também que ele está me proporcionando, através de todas as pessoas que estão aí me ajudando com uma visualização, com a inscrição, com o like, com a recomendação do meu vídeo, né? Continuem, meus irmãos, se há uma forma de eu retribuir esse grande carinho, esse grande amor da parte de todos, né? Eu faço isso com muito amor também, com muito carinho, e separo diariamente aqui partes do meu dia para trazer esse conteúdo, não somente a fim do benefício próprio, e sim para informar que, de alguma maneira, sobre o andamento que eu posso, que eu dou a minha credibilidade de fato diante desse assunto, né, aos provedores que eu acompanho. Porque talvez para muitos aqui, né, esses provedores não seja de conhecimento de todos. Então, visto que muitas pessoas às vezes ficavam perdidas, né, diante das operações, muita gente não dava notícia, muitas coisas também não se efetivam, né? Eu sempre busquei uma outra fonte que pudesse me acalmar, né? E que pudesse, de certa forma, me passar trust news, notícias verdadeiras, né? E são essas notícias que eu venho repassar com muito carinho, para que pessoas como eu também estejam, como é que se diz, antenadas com esse assunto, né? Se for do interesse da pessoa também, né? E, meus amigos, diante deste contexto global, né, o que eu posso esperar, né? Primeiro, eu gostaria que esse mês se iniciasse muito bom, com a graça de Deus, como vem se iniciando, e eu gostaria muito que essas bênçãos pudessem vir em dezembro, logicamente, né? Não, ainda, né, muita notícia, muitas pessoas falando sobre coisas, né? Mas nós só veremos quando, de fato, o nosso bolso puder ver também, né? Não que nós não cremos, logicamente que não, nós cremos nisso. Mas a certeza virá com a consumação, né, do fato que nós tanto almejamos. E de certa forma espero que dezembro, pelo menos nos próximos 20 dias, né, que nós temos em dezembro, alguma coisa possa acontecer até lá, né? E o mundo está esperando também. Então, por que eu seria diferente? Por que eu falaria diferente? As pessoas aqui no Brasil, pessoas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, em Reno, Miami, em todos os lugares, né? Na Ásia, também estão esperando, assim como nós, né? E diante dessa espera, o que eu pude reconhecer, né, de todo esse tempo que eu dou uma lida e vejo, que alguns sistemas, né, ativarão o reset global, o start global, como eles chamam, né? E alguns eventos antes disso vão acontecer, né? Nós estamos vendo claramente isso acontecer. Isso não aconteceu até agora porque não aconteceu tudo que precisa acontecer, certo? É a minha opinião. Dessa forma, os Estados Unidos, né? Eu vou trazer aqui um conteúdo a título de conhecimento, porque os Estados Unidos, para a ativação do sistema de transmissão de emergência, né, e as escalas da DEFCON também, que são os programas militares de proteção aos cidadãos, né, que é sobre isso que eu vou falar, eles têm algumas diretrizes, né, e tem saído alguns assuntos sobre a ativação da DEFCON nos Estados Unidos, né. Nós não podemos confirmar se isso é verdade, se isso é mentira, né? Eu venho escutando isso e eu acho isso muito interessante para que as pessoas possam saber, né? E inclusive sobre essas ações, né, dos Estados Unidos
sobre programas nucleares e guerras e outras coisas, e eu vou até citar exemplos disso também nesse artigo. Ele é bem curtinho, e quem quiser me dar a honra e o prazer, né, de estar vendo aí, apoiando meu conteúdo, não se esquece de se inscrever se está chegando hoje, deixa o like no vídeo, né, comenta assim que possível, é um prazer por cada comentário, muito obrigado, né. O que eu vou dizer, gente, agora, né, relativamente, é sobre a defesa DEFCON do estado de alerta usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu vou descrever isso aqui, eu peguei um pouco na Wikipédia, né, e gostaria de trazer isso a título de conhecimento de vocês, porque eu escuto muito a rede militar falando disso, né, e quando vocês verem esse termo, vocês já vão associar, e se realmente esse termo acontecer, o próximo passo é o START, né? O próximo passo seria um sistema de transmissão de emergência, depois da DEFCON, né? E depois o próximo passo, depois da educação mundial, através do sistema de transmissão de emergência, o que nós chamamos de EBS, Emergency Broadcast System, né? Eu já trouxe vídeos dele aí no meu canal. Nós veremos em si, possivelmente, alguns anúncios, lastro ouro, e a liberação de tudo propriamente dita para a camada final, que depende dessa reinicialização, né? Então vamos lá. O sistema DEFCON foi desenvolvido pelo Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, JCS, e Comandos Combatentes Unificados e Especificados. Ele prescreve 5 níveis graduados de prontidão ou estados de alerta para os militares dos Estados Unidos. Ele aumenta em gravidade de DEFCON 5, menos grave, para DEFCON 1, mais grave, para corresponder às várias situações militares, com DEFCON 1 sinalizando a eclosão de uma guerra nuclear. DEFCON são um sistema de uma série de condições de alerta, ou LARTCONs, que também incluem condições de emergência, EMERGONs. Operações. O nível DEFCON é controlado principalmente pelo presidente dos Estados Unidos e pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, por meio do presidente do Estado-Maior Conjunto e dos comandantes combatentes. Cada nível define cenários específicos de segurança, ativação e resposta para o pessoal em questão. Diferentes ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos, ou seja, Exército dos Estados Unidos, Marinha, Força Aérea, Corpo de Fuzileiros Navais, Guarda Costeira e Força Espacial dos Estados Unidos, e diferentes bases ou grupos de comandos podem ser ativados em diferentes condições de defesa. Em geral, não há um único estado DEFCON para o mundo ou país, e pode ser definido para incluir apenas áreas geográficas específicas. De acordo com a RNNIP, Space Smithsonian, que a partir de 2014, o nível mundial de DEFCON nunca foi mais severo do que DEFCON 3. Os níveis DEFCON 2, na crise dos mísseis cubanos de 1962 e na Guerra do Golfo de 1991, não eram mundiais. DEFCONs não devem ser confundidos com sistemas semelhantes usados pelos militares dos Estados Unidos, como condições de proteção de força, FPCONs, condições de preparação, REDCONs, condições de informação e emergência, Emergency Broadcast System, EBS, e sua futura substituição de condições de operações cibernéticas, CyberCron, e condições de observações, WatchCons, ou artigo de sistema de aconselhamento de segurança interna, usado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Níveis. As condições de prontidão defasariam entre muitos comandos e mudaram com o tempo. E o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usa os termos de exercício quando se refere aos níveis de DEFCON durante os exercícios. Isso evita a possibilidade de confundir os comandos do exercício com os comandos operacionais reais.
Em janeiro de 1966, o NORAD propôs uma adoção das condições do sistema JCS e as informações sobre níveis foram desclassificadas em 2006. Condição DEFCON 1. Descrição: a guerra nuclear é iminente ou já começou. Prontidão: máxima resposta imediata. DEFCON 2. Próximo passo para a guerra nuclear. Forças armadas prontas para implantar e se engajar em menos de 6 horas. DEFCON 3. Aumento da prontidão da força acima do necessário para a prontidão normal. Força aérea pronta para se mobilizar em 15 minutos. DEFCON 4. Maior vigilância da inteligência e medidas de segurança reforçadas. Prontidão acima do normal. DEFCON 5. Menor estado de prontidão. Prontidão normal. Bom, gente, aqui, né, brevemente, eu quis explicar para vocês como a DEFCON, né, que é um programa propriamente militar de defesa dos Estados Unidos e agora para o mundo, né, entra em alerta e ela tem o controle de todos os sistemas de transmissão que existem nos Estados Unidos através dos departamentos que eu falei para vocês. Então, Danilo, aonde isso se liga com o Reset, com o GCR? Bom, propriamente esse movimento é um movimento militar, é a maior operação militar global da história atualmente, onde está se mobilizando cerca de todos os países do globo, começando em 2014 com a adesão já de parcialmente 50 países. Dessa forma, foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, até muitas pessoas naquela época esperavam, né, a distribuição dos fundos logo depois, mas não aconteceu e não aconteceu até agora, né? Mas vai acontecer, em algum momento vai acontecer. Só que, como não aconteceu, né, e já uma outra etapa um pouco mais antiga, das quais nós sabemos que em 2001 foi programada para também apertar-se o botão do reset, e um terrorismo aconteceu, uma coisa aconteceu com os Estados Unidos e também uma fatídica e infeliz, um fatídico e infeliz ato de terrorismo, também, além de matar aí mais de 6 mil pessoas, também impediu o lançamento do reset daquela época através da ativação dos computadores quânticos nas Torres Gêmeas. Dessa forma, esse reset foi visto, né, pelos partidos da aliança que já estavam sendo constituídos naquela época, né, e já eram constituídos, mas não aderiram, né, toda essa gama de países para se restabelecer diante de um sistema financeiro, das leis de Basileia e tudo mais aí que eu venho falando no meu canal. No ato de 2014, eles chegaram a um consenso onde conseguiram, aí, através de, a princípio, 34 países já entraram, depois, logo no outro dia, já 50 já formaram a aliança, e hoje em dia aí, estamos com mais de 149 países, né, juntos na aliança, nessa mesma busca por essa reformulação global, bancária e financeira. E agora aí, né, precisamos chegar aos 209 países, né, do globo, atingindo aí quase 98% dos países do mundo. Essa reinicialização ela é iminente, mas ela é um programa militar, como eu havia falado para vocês, como eu venho falando, né? E eu acredito nisso assim, eu só vejo isso sendo possível dessa maneira. E é por isso que eu procuro os provedores de notícias ligados às fontes militares, com opiniões de ex-banqueiros, com opiniões de ex-militares, com provedores da inteligência, né? É assim que eu busco aí e trazer para vocês também, né? Porque é o que eu acredito, né? O que eu acredito eu não vou trazer. Enfim, sendo dessa maneira, os militares eles têm várias operações, né? Inclusive uma operação recente que eu estou falando é a Mockingbird, que é uma operação militar, né? Sim, Danilo, onde que está isso que você está falando? Você está inventando isso? Não estou inventando, gente. Eu leio isso nos provedores de inteligência. É uma operação que está, a Mockingbird é uma operação que está lançando os satélites Starlink, né? Já desde de 2018. Vem lançando o satélite Starlink na atmosfera na atmosfera não, para fora da atmosfera, em órbita, né, espacial, em linha espacial, né, para que haja aí a disseminação do sinal de internet
que vai ser a internet quântica, 10.000 a 10.500, de 7.500 vezes a 10.500 vezes mais rápida que a internet atual que nós possuímos. E só quando tiver ativação disso daí eu vou acreditar que vai gerir todas essas quantias e tudo, né? No momento está sendo ativado, mas eu não vejo o start. Eu acho que ninguém viu o start ainda, né? Então, nós estamos procurando o start, os eventos que levam ao start, eu acredito que são esses por parte dos militares dos Estados Unidos, né? Pelo menos desses aí que estão à frente, aos partidos da aliança, né? E tudo. Desses países que concordaram e estão entrando em conformidade, começando pelos Estados Unidos em junho, né, ou julho, a Basileia III, né, que força os bancos a terem mais respaldo em ouro e ativos, né, isso é uma grande coisa, é um grande avanço para a reinicialização. E como começou lá, esses processos, né, voltando a falar dessa operação, quando essa operação Mockingbird, ela também vai gerenciar a mídia, vai gerenciar a internet, vai gerenciar várias outras questões, a internet quântica, sistemas financeiros, comunicação militar, porque tudo vai vir com mais segurança, né? Então, isso vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, senão não havia motivo do Elon Musk estar jogando tantos satélites lá fora, né? Então vai acontecer, não é mentira, gente. É só vocês pesquisarem aí, né? E os militares, através dessa operação, né, eles também estão por trás e farão a gestão de todos esses sistemas. E como eu disse para vocês, né, nesse texto, vários sistemas foram lançados, né, vários sistemas de comunicação emergencial, militar, e a DEFCON é um sistema de proteção. É um sistema de proteção, e acredito, eu já estou lendo, não é a primeira vez que eu leio isso dos meus provedores, né, nos meus não, né, dos provedores de notícias que eu acompanho. Né? Porque essas notícias não são minhas, eu busco, né? Gostaria de ter esses contatos que os provedores têm, mas isso é um âmbito global gigantesco, então a gente pode observar e, né, verificar com uma fonte, com outra, verificar com umas 10 fontes diferentes para ver se o que diz está sendo mais ou menos a mesma coisa, né? E aí fazer a diligência, né? Se quer acreditar ou não no que é falado. Eu prefiro acreditar, eu acredito, porque tem muitas pessoas idôneas que falam também desse processo na internet. Eu também acredito nelas. Né? Pode demorar mais um pouco, pode demorar anos, como vem demorando, mas enquanto eu estiver vivo com fôlego, eu vou acreditar nesse processo e acredito que não vai demorar. Se não chegar agora, gente, em 2021, eu acredito que chegue em 2022, em algum momento. Eu não acredito que o sistema vai continuar se comportando com dólar, com essas questões, com essa dívida. Eu não acredito que isso aí vai implodir. Né? Isso aí vai implodir. Não há como continuar enfiando a humanidade em mais dívida. Não tem como. Isso precisa de um restart e ser reinicializado. E essas dívidas precisam sumir. Né? Com esse movimento, tudo isso vai acontecer. Não é um se vai acontecer, é um quando vai acontecer, né, meus amigos? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a história, né, sobre a história desse movimento DEFCON, né, e sobre algumas possíveis ativações, né. Após a criação do NORAD, o comando utilizou diferentes níveis de prontidão, normal, aumentado e máximo, subdivididos em 8 condições, por exemplo. O nível de prontidão máxima tinha 2 condições: prontidão de defesa aérea e emergência de defesa aérea. Em outubro de 59, o presidente do JCS informou ao NORAD que o Canadá e os Estados Unidos assinaram um acordo para aumentar a prontidão operacional das forças do NORAD durante os períodos de tensão internacional. Depois que o acordo entrou em vigor em 2 de outubro de 59, o JCS definiu um sistema de DEFCONs em novembro de 59 para os comandos militares. O sistema DEFCON inicial tinha condições Alpha e Bravo sobre DEFCON 3 e Charlie Vard Delta sobre DEFCON 4, além de um nível de emergência superior a DEFCON 1 com 2 opções: emergência de defesa e a mais alta, emergência de defesa aérea, hotbox, big noise para exercícios.
Bom, gente, esse personagem que eu citei, né, Charlie Vardy, ele é um personagem que é um dignatário, ele distribui quantias humanitárias para programas humanitários em todo o mundo, com refugiados, ele é um grande humanitário, ele está por trás da inteligência, junto com os anciãos chineses e também junto com os parceiros da Rodrigues Trust que estão por trás do sistema quântico, né? A inteligência chinesa em si, né? Por trás do sistema quântico, e ele faz um pouco ele participa da gestão de tudo também, e é um personagem que já desde a história já é falado, né? Defcon 2, crise dos mísseis cubanos, nessa época, né? Durante a crise dos mísseis cubanos de 16 a 28 de outubro de 62, as Forças Armadas dos Estados Unidos, com exceção do Exército dos Estados Unidos na Europa, receberam ordens de Defcon 3. Em 24 de outubro, o Comando Aéreo Estratégico foi ordenado ao Defcon 2, enquanto o restante das Forças Armadas dos Estados Unidos permanecem em Defcon 3. Permaneceu no Defcon 2 até 15 de novembro. Guerra do Golfo. Em 15 de janeiro de 91, o Estado-Maior Conjunto declarou o Defcon 2 na fase de abertura da Operação Tempestade no deserto durante a Guerra do Golfo Pérsico. Defcon 3, Guerra do Yom Kippur. Em 6 de outubro de 73, o Egito e a Síria lançaram um ataque conjunto a Israel, resultando da Guerra do Yom Kippur. Os Estados Unidos ficaram preocupados com a intervenção da União Soviética e, em 25 de outubro, as Forças Armadas, incluindo o Comando Aéreo Estratégico, o Comando de Defesa Continental da Área e o Comando Europeu e a Sexta Frota, foram colocados em Defcon 3. De acordo com documentos divulgados em 2016, a mudança para Defcon 3 foi motivada por relatórios da CIA, indicando que a União Soviética havia enviado ao Egito um navio com armas nucleares junto com outras 2 embarcações anfíbias. As tropas soviéticas nunca desembarcaram, embora o navio que supostamente transportava armas nucleares tenha chegado ao Egito. Mais detalhes não estão disponíveis e permanecem confidenciais em segredo dos Estados Unidos. Nos dias seguintes, as forças voltaram ao status normal, com a Sexta Frota descendo em 17 de novembro. Operação Pão Bunyan. Após o incidente do assassinato do Machado em Panmunjom, em 18 de agosto de 76, os níveis de prontidão das forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul foram aumentados para Defcon 3, onde permaneceram durante a Operação Pão Bunyan. Ataques ao 11 de setembro. Durante ataques do 11 de setembro, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld ordenou que o nível Defcon fosse aumentado para 3, também stand-by para um possível Defcon 2. Foi reduzido para o 4 em 14 de setembro. Para que vocês possam ver, gente, existem, né, nomes estranhos. São vários tipos de operações e os militares eles usam essas nomenclaturas porque eles usam posições de comunicação, porque eles têm que se comunicar com todos. E às vezes operações globais, operações como essa de RV, GCR, The Global Currency Reset, Reset das moedas, operações como essa que são operações que têm que chegar a nível global, os militares precisam se comunicar de alguma maneira. Então eles se comunicam. Então às vezes tem informação, tem desinformação, tem código, tem nomenclaturas, tem sistemas, tem posições diferentes, né? Tem codinomes diferentes, para que eles se entendam. Porque eles precisam se entender, porque senão os opositores, as pessoas que querem ir contra este movimento, acabam, por conta de ainda exercer algum poder governamental, barrando grandes processos que poderiam ser liberados para a humanidade nesse momento. Então foi desde 2001 e possivelmente antes disso também, já foi notado que precisava-se de uma rede melhor de segurança, precisava-se de uma comunicação diferente, e tais projetos como o EBS, como o Defcon e várias outras coisas foram melhoradas
e várias outras operações, como operações da chamada Mockingbird, né, que você não vai encontrar muito por aí, nada sobre isso, né, mas se você fizer uma pesquisa boa, né, procurar não só aqui dentro do Brasil, como nos Estados Unidos, e conseguir encontrar, você vai conseguir encontrar coisas desse tipo, né, através dos provedores. E para que vocês possam se basear, né, meus amigos, esse conteúdo foi tirado diretamente da Wikipédia, eu não estou inventando. A própria Wikipédia diz que tem coisas que os Estados Unidos não fala, e tem muita coisa não só aqui da Terra, como extraterrestre, que os Estados Unidos também não fala, né? E inclusive os mandatos que Trump deu para que o Pentágono divulgasse certas coisas referentes a OVNIs e objetos e outras coisas, a mídia, né, a mainstream, que nós chamamos a mainstream mídia global agora, ela soltou uma coisinha ou outra aí, mas não provou nada para ninguém, até porque foi tudo manipulado novamente, né? Mas enfim, estamos vivendo sobre uma grande manipulação de mídia e principalmente manipulação mental e psicológica. Então a todos que veem o meu conteúdo, a todos que observam com carinho o que eu falo, não deixe se apegar no que é muito dito à TV, não fique preso a essas coisas, né? Não fique muito preso a informações que você duvida, né? Faça sua própria pesquisa, a sua diligência, entenda e pense fora da caixa, pois estamos no tempo do milagre. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, Espírito Santo de Deus, já estão com os pés sobre as nossas cabeças. E não há muito tempo para nós, né, meus irmãos? O irmão que ainda deseja conhecer Jesus, faça isso o mais rápido possível, pois os céus têm pressa de escrever teu nome no livro da vida, meus irmãos. Então faça isso o quanto antes você puder, porque nós vivemos há 2021 anos esperando Jesus Cristo, como se ele voltasse sempre a cada dia, né? Como se fosse agora ou daqui 20 anos. Mas a cada dia que passa está mais próximo. Assim como tais bênçãos que também virão, né? E se for impossibilitado que tais bênçãos cheguem à nossa mão antes de Jesus voltar, nós sabemos o que fazer, né? Porque quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Gente, e terminando, né, para que vocês possam pesquisar algo relacionado a essas operações, algumas coisas, eu vou passar aqui alguns nomes, né, que é o GOGCON, continuidade do nível de prontidão do governo, o relatório do juízo final na Wikipédia, HURCON, ORCON, classificação de ameaça de condição do furacão e escala desenvolvida pelos militares, é interessante. A Autoridade do Comando Nacional dos Estados Unidos é um tema muito bom para ler e conhecer. O Centro Nacional de Comando Militar, Sistema Nacional de Aconselhamento sobre Terrorismo e Operações, níveis de ameaça, sistema britânico semelhante usado para ameaças de terrorismo. Se vocês quiserem, pode estar pesquisando sobre isso, né, que são temas que se associam a isso que eu li. E, novamente, né, aonde o reset entra nessa história, né, Danilo? O reset virá através de todo o comando militar que está sendo proposto agora pelos partidos da Alliance, da BRICS, né, por outros partidos que aderiram isso e pela grande aliança global, e agora aí praticamente mais de 150 países, né? E isso vai ser ativado, vai ser em conjunto, né? Algumas reuniões já foram feitas esse ano, até sobre isso eu acredito, que foi a reunião do G20, né? E não é como eles vêm falar pra gente que é por causa de clima e essas coisas, porque eu acho que eles não estão nem aí pro clima e nem pra terra, né? Eles querem saber de ganhar dinheiro. Então a reinicialização também interessa aos governos, muito mais aos governos do que a nós, né? A nós também, muito mais a nós do que aos governos, né? Logicamente, né? Eu troquei as bolas aqui, né? Mas muito mais a nós do que aos governos, porque os governos eles já são hidratados com dinheiro. E eles são permitidos, né? Criar dinheiro se precisar, né? Agora, nós não, né? A gente sempre fica nessa última etapa, no buraco, né? Enquanto os governos vão aí, né, se sustentando através do nosso trabalho, através da nossa luta, né? E agora tá na hora do contrário, né? Tá na hora da gente ter essa opção, né? E tá na hora da gente ter um pouquinho de prosperidade também, não só nós aqui no Brasil, mas o mundo todo, né? Então eu espero ver isso antes do término desse ano. E espero que os próximos 20 dias sejam bons, né, meus amigos, e esclarecedores,
Se não for, eu vou esperar isso para o ano que vem, né, logicamente, janeiro ou fevereiro, né? Procuro ser sincero o máximo que eu posso. Tenho fé e tenho esperança nesse movimento, nesse objetivo. Só que isso é algo complicado, é algo sigiloso e é algo de muita compreensão e discernimento para que as pessoas possam se manter firmes nesse processo, né? Eu vou me manter firme, vou continuar falando. E quem quiser continuar me dando a honra e o prazer de sempre estar se comunicando aí comigo, seja sempre muito bem-vindo. Desculpa a extensão do vídeo hoje, vocês sabem que eu sou assim mesmo, né, meus irmãos? Mas vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial, Danilo Sérgio. Todo mundo agora, hein? Ao infinito! E além! E sempre além, meus irmãos. Bate aqui. Fiquem com Deus, meus amigos, que Deus abençoe. Eu volto mais tarde com novidades do RV-GCR, além dessas que eu venho procurando conhecer, né? E é isso aí. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima quarta-feira e um excelente, abençoado, né, e iluminado início de mês, né, de dezembro. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.